escrevendo o nome para marcar presença. Pessoal, então vamos lá. Frações. Esse é o tema de hoje, frações. Na verdade, o tema da apostila de vocês é frações equivalentes, mas eu vou começar com frações. O que é uma fração? Uma fração é uma parte de um todo. Por exemplo, diga assim, tinha um bolo lá na festa e eu comi só uma fração dele. Quer dizer, eu comi só um pedaço dele, né? Eu recebi meu salário, paguei as contas hoje e sobrou só uma fração dele. Sobrou só um pedaço. Então, uma fração representa um pedaço, uma parte de uma quantia inteira que foi dividido. Né? De uma quantia inteira que foi dividido. E no caso, em partes iguais. Tá? Partes iguais para não ter erro. Então isso aí é uma fração, uma quantia de uma parte inteira que foi dividida em partes iguais. Para vocês visualizarem isso que eu estou falando, eu vou fazer um desenho. Pessoal, eu vou perguntar para quem está no chat se vocês estão vendo e se estão ouvindo, tá? Eu vi ali que a Thalita já está presente. Thalita, escreve aí pra gente se você está vendo e ouvindo, para confirmar, tá bom? E os demais presentes também já vão marcando o nome. Então, para vocês visualizar o que eu estou falando, imaginem esse círculo aqui. Vamos imaginar que isso aqui é uma pizza. Vou dividir essa pizza em 8 partes iguais. Né? Eu falei que ela tem que estar dividida em partes iguais. Então eu vou dividir em 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou considerar que todas essas partes são iguais e quero representar uma fração dessa pizza. A pizza é o inteiro, né? Você posso escrever aqui uma pizza inteira. A pizza está inteira, né? Porém, ela está dividida em 8 partes. Imagine que você vai comer só um pedaço da pizza, né? Você não é tão guloso assim, vai comer um pedaço da pizza. Você vai comer um pedaço de 8. Tá? Você vai comer um pedaço de 8. Sua pizza foi dividida em 8 partes, você vai comer um pedaço desses 8. Isso aqui é uma fração, é um pedaço da sua pizza. Nesse caso aqui, isso aqui se lê 1/8. Um pedaço em 8. E se você tivesse com um pouco mais de fome e fosse lá e comesse mais um pedacinho, mais um, quantos pedaços você teria comido agora? Você teria comido 2 pedaços de 8. É outra fração, 2/8. 1/8 é um pedaço em 8, 2/8 é 2 pedaços em 8. E agora outra pergunta. Você comeu 2/8 da pizza. Qual é a fração que sobrou da sua pizza? O restante, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você comeu 2/8, sobraram 6/8 que você vai guardar. Note que se você somar 2/8 com 6/8, essas duas frações aqui, isso aqui tem que dar... O denominador é 8 e o numerador 6 mais 2 é 8. 8 sobre 8. E todo mundo sabe que 8 sobre 8 dá exatamente 1. Né? Ou seja, se você soma toda a parte que você comeu com toda a parte que você deixou, tem que dar 1, que é o inteiro. Né? Era uma pizza inteira no início. Então, recapitulando, uma fração é uma parte de algo inteiro que foi dividido em partes iguais. E aí, a fração ela sempre tem essa forma aqui, né? Que é numerador sobre denominador, onde o numerador é a quantidade que você pegou e o denominador é a quantidade que você dividiu inteiro. Né? Não precisa ser sempre uma pizza, tá? Você poderia ter outras formas. Imagina uma barrinha de chocolate que está dividida em 5 pedaços, né? 1, 2, 3, 4, 5 pedaços iguais, uma barrinha de chocolate. Se você comer
3 pedaços dessa barrinha de chocolate, você está comendo uma fração. Ela estava dividida em 5 pedaços, você comeu 3. Então você comeu 3/5, 3 pedaços de 5. E sobraram, nesse caso aqui, quantos pedaços? Sobraram 2 pedaços, sobraram 2/5. Se você somar o que sobrou com o que você comeu, tem que dar o quê? Tem que dar 1 inteiro, né? O denominador é 5, continua. Soma os numeradores, 2 com 3, 5 sobre 5, que dá 1. 1 inteiro, porque você tinha uma barra inteira. No numerador você pode ter o número 1, pode ter o número 2, pode ter várias quantidades, né? Aqui, ó, se você tivesse comido um pedaço só, você teria 1/5. Se você comeu 3 pedaços, você tem 3/5. Se você comesse 4 pedaços, você teria 4/5. Se você comesse a barrinha toda, você teria comido 5/5, que inclusive é igual a 1, né? Porque a fração, ela pode ser sempre encarada como uma divisão. Por que 5/5 é igual a 1? Porque se tu dividir 5 por 5 dá 1. Aliás, isso aqui também pode ser encarado como uma divisão. 2/5 é uma divisão, né? Você pode pegar na sua calculadora e dividir 2 por 5 vai dar 0, alguma coisa, né? Tá? Então toda fração também pode ser encarada como uma divisão. E o numerador pode ser maior do que o denominador. Não tem uma regra que diz que não, né? Você pode... Vamos imaginar de novo a pizza. Vou dividir a pizza em 4 pedaços iguais agora, tá? Imagine que você comeu um pedaço da pizza. Quanto você comeu? 1/4, né? Já que a pizza está dividida em 4 e você comeu só 1. Mas, e se você tiver com muita fome e você comeu a pizza inteira? A pizza estava dividida em 4 e você comeu 1, 2, 3, 4 pedaços, 4/4. E você ainda está com tanta fome que isso não foi suficiente. Você vai até a geladeira e encontra na geladeira um pedacinho de uma pizza que está lá desde ontem, que também era dividida em 4. Você vai e come esse pedacinho. Se você tinha comido 1, 2, 3, 4, com mais um você comeu quantos? Né? Agora, no total. Aqui tem mais 1/4. Você comeu? Muito simples. Está dividido em 4 e você comeu 1, 2, 3, 4, 5. Você comeu 5/4. Nota então que é possível que o seu numerador seja maior do que o denominador. Isso quer dizer que você tomou uma parte, o inteiro todo dividido em partes iguais, e mais uma parte igual àquelas que o inteiro foi dividido. Mais uma ou mais do que uma, né? Porque aqui mais uma deu 5/4. Se eu tivesse comido 2 pedaços aqui, daria 6/4 e assim por diante. Então o numerador pode ser maior do que o denominador. Vou ver se tem alguma pergunta aqui. A Patrícia também está aqui. Tudo bem, Patrícia? Bom dia. Pessoal, eu estou vendo ali que tem mais gente assistindo. Quem está assistindo, marca a presença aqui, tá bom? Então, resumindo, a história de frações é essa daí. Você divide o todo em partes iguais e você pega partes desse todo. Essas partes são chamadas de frações. Eu não vou ensinar aqui adição, multiplicação, divisão e subtração de frações. Isso vai ficar para outro momento, né? O que eu quero que fique para vocês agora é o conceito de fração. Nós podemos ter o todo representado em figuras circulares, como essa história da pizza que eu trabalhei com vocês, mas nem sempre é assim. Eu também trabalhei um exemplo com vocês que eu tinha barrinha de chocolate dividida em partes iguais, né? E poderia ser ainda outra coisa. Por exemplo, eu posso ter um quadrado aqui. Posso dividir esse quadrado em 2 partes. Olha só aqui, 3 exemplos. Eu vou pintar algumas partes e mostrar algumas frações. Por exemplo, aqui eu tenho um círculo e eu dividi ele em 8 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
e tomei duas partes. Então aqui eu tenho a fração 2/8 achurada. Duas partes em 8. Aqui eu dividi uma barrinha em 4 pedaços. 1, 2, 3, 4. E pintei 3. Então eu tenho 3/4. Aqui eu tenho um quadrado e eu dividi esse quadrado em duas partes iguais e pintei só uma. Ou seja, eu peguei uma parte de duas. Aqui eu tenho 2/8, aqui eu tenho 3/4 e aqui eu tenho 1/2, ou meio também, né? Meio, metade, né? Isso vocês estão mais habituados. Todos esses aí são exemplos de frações. Lembrando sempre que minha fração então tem essa cara aqui, n/d. N é o numerador e D é o denominador. Numerador são essas partes que eu achurei, a quantidade de partes que eu tomei. E o denominador é a quantidade de partes que eu dividi o todo. No primeiro caso aqui eu dividi o todo em 8, no segundo em 4 e no terceiro em 2. Essas são as frações. Porém, uma coisa interessante que acontece quando eu trato de frações é que visualmente, às vezes eu tenho a mesma fração, mas o número que está escrito não é o mesmo, é diferente. Por que é diferente? Eu vou mostrar para vocês uma situação interessante. Com essa pizza. A situação com 3 pizzas. Vamos desenhar aqui 3 pizzas. Vamos supor que essas 3 pizzas são iguais. No primeiro caso, a pizza está dividida em 8 pedaços iguais, quero consideração iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está dividido em 8. No segundo caso, eu vou dividir minha pizza em 4 pedaços iguais. 1, 2, 3, 4. E no último caso, eu vou dividir minha pizza no meio. Então ela vai ter 1, 2 pedaços. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. No primeiro caso aqui vai ser o Pedro, aqui o José e aqui o Tiago. Todo mundo que está na Bíblia. O Pedro vai comer um pedaço. Depois ele vai comer mais um pedaço. Não satisfeito, ele vai comer mais um. E vai comer mais um aqui. O Pedro vai comer, então, 1, 2, 3, 4 pedaços de 8. 4 pedaços em 8. O José, ele vai comer um pedação. Ele vai dar uma olhada para a pizza e vai conseguir comer mais um. 2 pedaços. Ele vai comer 2 pedaços de uma pizza que está dividida em 4. Já o Thiago vai comer um pedaço só. Vai comer um pedaço só de uma pizza que está dividida em 2. E eu faço uma pergunta para vocês. Eu vou dar uma chance de quem está no chat responder. Quem está no chat responde. Quem comeu a maior parte da pizza? O Pedro, que comeu 4 pedaços, o José, que comeu 2 pedaços, ou o Thiago, que comeu um pedaço? Respondam aí no chat. Quem comeu mais pizza aí, considerando que essas pizzas têm o mesmo tamanho e que todas estão divididas em partes iguais? Quem comeu mais pizza? Pedro, José ou Thiago? O Pedro comeu 4 pedaços, José comeu 2 e o Thiago comeu 1. Diferente. Eu não acho que é o Pedro. Olhem bem para as 3 figuras. Olhem com cuidado. Não parecem que eles comeram a mesma quantidade de pizza? Todos eles comeram metade da pizza. Porque o Pedro comeu 4 pedaços, porém a pizza dele está dividida em 8. Se você olhar aqui, ó, eu tiro metade, o Pedro comeu metade. José, ele comeu 2 pedaços de uma pizza que está dividida em 4, comeu metade. E o Thiago comeu metade da pizza. Todos eles comeram a mesma quantidade de pizza, embora as frações estejam escritas de forma diferente. É por isso que existem o que nós chamamos de frações equivalentes. Frações equivalentes, porque essas 3 frações aqui são a mesma coisa. Embora pareçam ser diferentes, é a mesma coisa. Note que aqui, ó,
O Pedro comeu metade da pizza, porque ele pegou 4 pedaços de 8. Já o José, ele pegou 2 de 4. E o Thiago, ele pegou 1 de 2. Se você dividir na sua calculadora, 4 dividido por 8 aqui, isso aqui vai dar 0,5. Se você dividir 2 por 4, vai dar 0,5. E se você dividir 1 por 2, vai dar 0,5. Essas três frações, embora escritas de maneiras diferentes, representam a mesma quantidade. E você vê isso pela imagem. Se você olhar com atenção na imagem, você vê que é a mesma coisa. Então nós temos esse conceito de frações equivalentes. São frações que estão escritas de maneiras diferentes, mas representam a mesma coisa. E por que, se é a mesma coisa, elas estão escritas de maneiras diferentes? A resposta é porque foram divididas em quantidades de pedaços diferentes. Então, uma pizza que está dividida em 8 pedaços, eu tenho que tomar 4 pedaços para que represente a metade dela. Já se ela estiver dividida em apenas 2 pedaços, eu só preciso pegar um para ser a metade. Vocês entenderam então por que essas três frações são iguais? Se vocês entenderam, escreva no chat aí, eu entendi. Se vocês não entenderam, fala, professor, explica de novo essa parte de frações equivalentes. Tá? Pode escrever aí no chat que eu só vou passar para frente a hora que eu entender. Que vocês entenderam. Que as três frações são iguais, representam a mesma coisa, apesar de estarem escritas de forma diferente. Isso são frações equivalentes. Então, vocês aprenderam que 4/8 é igual a 2/4, que é igual a meio. Foi isso que vocês aprenderam aí com essa história do Pedro, José e Thiago. Né? Vocês aprenderam que essas 4 frações são iguais. Essas 3 frações são iguais. E isso acontece para muitas outras frações. Uma maneira da gente perceber que as frações são iguais é olhar se as frações podem ser reduzidas ou simplificadas ou não. Por exemplo, essa fração meio aqui, o 2 é um número primo e o 1 é o menor número natural possível, né? Descontando o 0. Essa fração aqui não pode ser simplificada, tá? Agora, essa daqui e essa daqui, ó, o 4 e o 8 são números pares. O mesmo acontece aqui e aqui. Significa que essas frações podem passar por um processo de simplificação. Como seria esse processo? Por exemplo, 4/8. Quando eu tenho uma fração como 4/8, eu posso verificar se é possível simplificá-la. Eu vou olhar assim. Algum desses dois números aí é primo ou o número 1? Não, não são primos, são pares. O 4 é par e o 8 é par. Significa que tanto o 4 quanto o 8 podem ser divididos pelo número 2. Posso dividir o 4 pelo número 2 e posso dividir o 8 pelo número 2. Significa que eu posso simplificar essa fração por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E 8 dividido por 2 dá 4. Ou seja, 4/8 é igual a 2/4. Surpresa, né? E o 2/4, nós temos aí o número 2, que é um número primo, porém é 2, é par. E o número 4, que é par. Significa que, de novo, nós podemos dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Né? No caso, o 2. No numerador, se eu dividir o 2 por 2, dá 1. E no denominador, se eu dividir o 4 por 2, dá meio. E agora nós temos uma fração irredutível. Essa daqui é irredutível. Porque nós chegamos na forma mais simples. E eu mostrei, então, através do processo de simplificação, que essas três frações são iguais. E eu vou fazer isso com outras frações para que essa ideia fique fixada para vocês, tá? Vamos pegar uma fração aleatória aqui, 64
sobre 52. Será que é possível simplificar essa fração? Como que eu sei que é? Eu sei que é porque os dois números aqui são pares. Então eu já posso dividir ambos por 2. 64 dividido por 2, isso é bom de conta, 64 dividido por 2 é 32. Enquanto 52 dividido por 2 é 26, né? 50 é o dobro de 25, então dá 26. Nota que continuamos com dois números pares, né? Tanto 32 é par quanto 26 é par, ou seja, eu posso continuar dividindo por 2. 32 dividido por 2 dá 16, enquanto 26 dividido por 2 dá 13. E aí, posso continuar simplificando? Olha, o 16 dá para dividir por 2, mas o 13 não dá. Como os dois não estão em comum acordo que podem se dividir por 2, eu passo para o próximo número primo, né? Se você não se lembrar, os números primos são assim, ó. 2, 3, 5, 7, né? Vou testando. O 16 dá para dividir por 3? Não dá. Dá para dividir por 5? Não dá. Dá para dividir por 7? Não dá. Assim por diante. A verdade é que esse 13 aqui é primo, só vai dar para dividir por 13, né? Ó, os primos, vou colocar aqui, é 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 13. Como esse 13 é primo, significa que essa daqui é a forma irredutível dessa fração. A nossa amiga Thalita está perguntando se as frações só podem ser simplificadas se forem pares ou primos. Não. Toda fração você pode simplificar, não precisa necessariamente os números serem pares. Significa que o número que a gente precisa usar para dividir é primo, tá? Nesses casos aqui, nós simplificamos sempre usando o número 2, e o número 2 é um número primo. Mas eu vou pegar uma fração aqui para vocês com números ímpares. Vamos colocar aqui 35 sobre 25. Uma fração com dois números ímpares. Tudo bem? Então não dá para simplificar por 2 essa daqui. Nós podemos tentar por 3. Né? O próximo número primo depois do 2 é o 3. Será que esses dois números podem ser divididos? Tem alguém me ligando aqui. Será que esses dois números podem ser divididos por 3? 3 vezes 10 é 30, 3 vezes 11 é 33, 3 vezes 12 é 36. Então, esse número não pode ser dividido por 3. Então, nós temos que ir para o próximo primo, que é o 5. De fato, esses dois números aqui podem ser divididos por 5, né? O 35 por 5, quanto dá 35 por 5? Dá 7, né? E o 25 por 5 dá 5. Nesse caso, nós dividimos numerador e denominador por 5, porque não foi possível nem por 2 nem por 3. Agora, 7 quintos, o 7 é primo e o 5 é primo, né? Não dá para simplificar mais, né? Chegamos no número primo, aqui no caso chegamos em 2 primos, então não dá para simplificar mais, significa que essa daqui é a forma irredutível. Tá bom? Mas o processo de simplificação é assim, você olha para a fração que você tem e você olha para essa lista de números primos que eu coloquei aqui embaixo. Se você tem dois números pares, o 2 é o primeiro número, né, que você pode usar. Se você não tiver dois números pares, você passa para o próximo primo, que é o 3. O 3 poderá dividir numerador e denominador? Né? Lembre que o número tem que dividir os dois, o numerador e o denominador, né? Numerador e denominador. Se ele dividir só um deles, não serve, tem que dividir os dois. O 3, se ele não dividir esse e esse, você passa para o 5. Se o 5 der certo, ótimo. Se ele não der, você passa para o 7. Quando é que eu sei que nenhum número vai dar mais? Quando aparecer um primo aqui, ou embaixo ou em cima, ou os dois for primo, aí eu sei que não adianta tentar mais, que eu cheguei na forma irredutível. E aqui, 64 sobre 52 é uma fração equivalente a 32 sobre 26, que é equivalente a 16 sobre 13. Da mesma forma,
35 sobre 25 é equivalente a 7/5. Equivalente significa igual, essas frações são iguais. Suponha que tu está fazendo uma prova daquelas de alternativa A, B, C e D. E você tem lá as respostas. Meio. Você tem uma pergunta e você achou 35 sobre 25. E as respostas são meio, 1/4, 7/5 e 9 sobre 12. Você tem essas respostas aqui. Só que você fez a conta e achou 35 sobre 25. Então, qual dessas alternativas você vai marcar? Você vai marcar 7/5, porque 7/5 é equivalente a 35 sobre 25. Né? Se você chegou em 35 sobre 25 e não encontrou a resposta aqui, faça o processo de simplificação que você chegará em 7/5 e verá que a resposta é letra C. Tudo bem?